CT de Cotia, o orgulho do São Paulo Futebol Clube. É o mais desenvolvido centro de formação de atletas da América Latina, que faz inveja a muita estrutura de time profissional no mundo. Não por acaso, foi escolhido para ser a casa da Colômbia durante a Copa do Mundo de 2014. O São Paulo investe 38 milhões de reais por ano em Cotia. Só com o Lucas, o clube recebeu 108 milhões de reais do Paris Saint-Germain. Hoje, Cotia, com jogadores vendidos no profissional, que vieram daqui, obviamente se paga. Inaugurado em 2005, o CT de Cotia é imenso. Área de 220 mil metros quadrados, 12 campos à disposição da molecada, hotel com 140 acomodações, alojamento com TV a cabo e internet sem fio, salas de mídia, podologia, barbearia e ortodontia. É um luxo. A impressão que eu tenho é que, no fundo, assim, todo mundo queria ter uma chance aqui, mesmo estando em outro time, assim, pela estrutura. Todo mundo sabe, né, de outros times fora, que aqui é muito fora do normal aos outros clubes do Brasil, né? A estrutura é saber aproveitar e conseguir chegar no seu sonho. Isso sem falar que o Refis de Cotia é maior do que o do time profissional. O São Paulo investe na equipe médica e de fisioterapia que trabalha nesse núcleo de reabilitação esportiva. Os equipamentos são de última geração. Essa piscina permite aos fisioterapeutas analisarem de fora os movimentos dos jogadores em recuperação. Essa é a única piscina desse tipo no Brasil. Eu posso pedir para o atleta executar determinados movimentos numa piscina comum. Só que olhando de cima com a refração da água, eu não tenho a mesma qualidade de visualização. Quando eu estou ali do lado, eu estou olhando como se fosse um aquário. Então eu tenho uma visualização perfeita do que esse atleta está fazendo. Então eu tenho o gesto correto, eu tenho o gesto que ele está fazendo na minha frente e eu posso mostrar isso para ele. Eu gravo isso e mostro para ele. Falo, tá vendo? Você está puxando mais numa perna, você está compensando mais de um jeito que de outro. E aí eu tenho essa qualidade, aí eu consigo otimizar o trabalho. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais com jogadores de 14 a 18 anos apontou a incidência de algum tipo de lesão em 78% dos atletas analisados no período de um ano. Se você não tem uma reabilitação à altura, com uma equipe médica de fisioterapeutas capacitada, com uma estrutura física como a nossa, você pode abreviar a carreira de um atleta e você pode perder um diamante aí no meio desse caminho. Porque se você falha aqui na base, você nem sabe se esse cara seria alguém. E o próprio São Paulo tem exemplos assim. O Rodrigo Caio, que está no time profissional, foi um atleta que já se lesionou aqui na base. Até na época que eu entrei aqui no São Paulo, ele era do Sub-15. O Rodrigo tinha 14 para 15 anos. E teve uma lesão aqui, foi um dos primeiros atletas que eu tratei. Oscar, Casimiro, todos esses atletas já passaram por aqui. Cotia oferece, mas cobra. Os meninos alojados a partir dos 14 anos vivem uma rotina quase militar. Tem horário para tudo: comer, treinar, estudar. A saída do CT é super rigorosa. Para virar jogador profissional, eles não vivem a rotina comum de um adolescente. E às vezes a gente deixa de lado um pouco a família só para ficar centrado aqui dentro de São Paulo. É uma coisa que a gente não sabe se vai dar certo ou não, mas a gente arrisca do mesmo jeito porque a gente ama jogar futebol. Nessa adolescência, assim, nessa fase que eu fiquei aqui, muitos amigos meus falaram, a gente tá saindo agora, vamos não sei o quê, curtir uma festa, um rolezinho, uma baladinha. E às vezes tem que abrir mão disso aí, né? Você tem que perder porque no outro dia tem jogo, tem treino, então você tem que ficar no quarto, alojado. Até de namoro, assim, às vezes, você tem que dar uma segurada, é uma coisa meio complicada, mas se você quer chegar um dia, você tem que abrir mão mesmo. O que os povos pensam é que jogador de futebol já está feito na vida, né? Como nós na base, todo mundo pensa na nossa cidade, ele já está feito, não sei o que, mas não é isso. É o que eles estão lá e não sabem o que a gente está passando aqui, né? Todo esse empenho e investimento na base, que pode levar 6, 7 anos para formar um atleta, tem como objetivo trazê-lo para cá, para o time profissional. Mas o São Paulo sabe que nem todos vão vingar no futebol. Por isso, existe uma preocupação em cobrar bom rendimento dos meninos fora de campo também. Sair daqui e garantir que eles sejam bons também aqui na sala de aula.
e estejam preparados para uma carreira que não seja de jogador de futebol. O São Paulo paga escola particular e faculdade para todos os jogadores de Cotia. O Luizão já tem um plano B se não virar atleta. De educação física, porque eu amo muito futebol, então se não der certo no futebol, talvez eu possa passar um pouquinho da minha experiência que eu aprendi aqui no São Paulo, em 7 anos que eu tenho aqui, para outras crianças e assim, indo em diante. E aí virar o professor Luizão? Se Deus quiser também pode ser, eu quero ser jogador, né, mas se não der... Por conta dos jogos e viagens, o São Paulo tem reforço escolar dentro do CT. O Daniel é o pedagogo responsável. E quando os meninos chegam ao clube, a constatação do nível escolar deles é preocupante. A maioria é muito ruim, muito baixo. A maioria. Geralmente vem de escola pública, não é adequado ao ensino que deveria de ser. Outros, às vezes, nem chegam a estar estudando. A missão do São Paulo é minimizar esse impacto. Se ele tira o atleta da casa dos familiares, ele tem que prover algo tão bom quanto a família poderia prover. E se porventura esse atleta não dá certo no futebol e o São Paulo vai devolver para a família, ele vai devolver melhor do que, em muitas circunstâncias, ele vai devolver melhor do que quando ele tirou. Isso tudo seduz os garotos para a base do São Paulo, mas não só pela estrutura. Em campo, o trabalho dá resultado. O time foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 desse ano. Do elenco profissional que disputou o Brasileirão em 2015, 8 jogadores saíram de Cotia. O São Paulo é o time do país que mais revelou atletas para times de ponta da atual Liga dos Campeões. Oscar no Chelsea, Casemiro no Real Madrid, Hernanes no Juventus e Lucas no Paris Saint-Germain. Por isso, para a maioria desses meninos, passar pelo São Paulo é a chance de ter uma vida melhor. É o caso do Paulo de Brasília. Aos 14 anos, assumiu o papel de homem da família. Hoje, aos 17, dos R$ 1.500 que ele ganha de ajuda de custo, 1/3 ele manda para a mãe. A condição de vida não é muito boa. Com o dinheiro que eu ganho aqui, eu ajudo bastante minha família. Aqui, quando a gente chega muito novo, a gente passa a ter uma responsabilidade como um homem de verdade. Lá em casa não tem muita gente que trabalha. E você é o homem da casa, então? Eu sou homem. Tem 5 irmãs e só eu de homem. O curioso é que nos torneios de base que o São Paulo joga, chamam os meninos de Cotia de mimados. Então os povos pensam que nós tá aqui, nós é os ricos, os playboys e tal. Esses negócios assim, que os povos pensam, né? Você é playboy? Não. Vim de família humilde, então, como os povos dizem na linguagem de hoje, nós é favela. E é isso que o São Paulo quer mudar. Dar uma melhor condição a esses jovens, dentro ou fora de campo.